Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Ver Yaezou tão animado também alegrou Yang Jie. Professor! Yang Jie se aproximou e fez uma reverência. Yaezou assentiu. Yang Jie, coincidentemente me deparei com uma tremenda oportunidade que resultou em eu ter que me isolar só para focar em mim mesmo. Acabei esquecendo de lhe ensinar habilidades importantes e técnicas de cultivo para o próximo torneio. Yang Jie disse rapidamente. Não tenho pressa. Essa oportunidade da qual você falou deve ser de maior importância, professor. Posso perguntar que oportunidade era essa? Ele ficou bastante intrigado. Afinal, tendo aprendido sob a orientação de Yaezou por tanto tempo, foi a primeira vez que Yang Jie viu seu mentor de tão bom humor. Yaezou deu uma risada calorosa. É sobre a evolução da minha besta de estimação. Os olhos de Yang Jie brilharam com isso, parecendo animado também. Você talvez tenha percebido um método de evolução para seu animal de estimação. O rosto envelhecido de Yaezou ficou vermelho com isso. Ele tinha um método, mas não o percebeu por si mesmo. Quando se lembrou do misterioso curador, Yaezou suspirou interiormente. Quem sabia que uma figura tão poderosa existia neste mundo? Como um homem justo, Yaezou nunca assumiria o crédito que não merecia. Eu tenho um método de evolução, mas não o descobri sozinho. Em vez disso, recebi orientação de um especialista. Respondeu Yaezou. Embora fosse verdade, suas palavras deram lugar à imaginação. Para Yang Jie, Yaezou já era o especialista de primeira classe do reino do dragão de Jade. Apenas um punhado de pessoas poderia superar Yaezou neste país, então quem era esse especialista de quem seu mentor estava falando? Professor, aquele especialista. Yang Jie continuou sondando, mas Yaezou acenou com a mão. Não posso lhe contar os detalhes agora. Além disso, me dê uma das suas penas de pavão branco. Vou solicitar um método de evolução para sua besta de estimação na próxima vez. Sua besta de estimação está no rank 3, então promovê-la para um rank 4 deve ser relativamente mais fácil. Você pode até mesmo deixá-la evoluir antes do torneio de discípulos. Emocionado ao ouvir essa informação, Yang Jie rapidamente arrancou uma pena de seu animal de estimação e a entregou a Yaezou. Sua besta de estimação estava presa no rank 3 há um tempo. Em termos gerais, era difícil para seu pavão branco evoluir, já que a linhagem da criatura não era comparável ao dragão de inundação de nuvens voadoras de Yaezou. Sua taxa potencial também era menor em comparação. No entanto, não era totalmente impossível. Eles só precisavam de mais alguns anos, ou talvez mais do que isso. Era obviamente melhor se sua besta de estimação pudesse mostrar sinais de evolução muito antes. Se o pavão branco evoluísse para uma besta de rank 4, o status de Yang Jie sem dúvida subiria mais alto. Ele pode até subir ao topo das classificações em todo o reino do dragão de Jade. Em seguida, Yaezou ensinou a Yang Jie técnicas de cultivo e magias, até mesmo passando adiante sua lâmina de energia de índice parte 3. Esta era uma magia avançada derivada do uso do dedo de energia espiritual de alguém. Sua força tremenda podia quebrar pedras a uma distância. Yang Jie sempre quis aprender essa habilidade, mas Yaezou não o ensinou. Hoje, seu desejo foi finalmente realizado. Quando Yang Jie adquiriu essa habilidade, ele foi informado de algo no momento em que voltou para fora. Ele pareceu desanimado com a notícia. Ainda era sobre Lin Jin. O rumor era sobre a declaração de Lin Jin de que ele entrou na Associação dos Frades apenas para garantir o primeiro lugar no próximo torneio de discípulos. Outras notícias sobre Lin Jin também estavam se espalhando como fogo recentemente. Por exemplo, a notícia de que Lin Jin estava avançando rapidamente, alcançando o quarto reino em sua primeira avaliação de nível de contrato de sangue. Isso significava que ele era mais forte do que Yang Jie quando era um novato. Outra história era sobre como Lin Jin estava se familiarizando na Associação dos Frades. Ele não era apenas um bom amigo de Lu Yun, mas também tinha relações surpreendentemente boas com Xue Bao'er, que era classificada como o número 2 entre os discípulos. Parece que ele só tinha preconceito contra Yang Jie. Também houve um boato anterior sobre Lin Jin e Yang Jie brigando por uma mulher. Para resumir tudo, parece que Lin Jin não sentia nada além de ódio ardente por Yang Jie. Quase todos na Associação dos Frades sabiam disso e muitos deles estavam curtindo o show. No começo, eles não sabiam quem era Lin Jin. Quando o boato sobre ele e Yang Jie brigando por uma mulher começou, eles presumiram que Lin Jin era um idiota sem vergonha e estava apenas tentando se tornar conhecido aproveitando a fama de Yang Jie. Não demorou muito para que eles percebessem que a situação havia mudado. Quando eles gradualmente descobriram quem era Lin Jin, percebendo que ele era um avaliador de bestas de nível 2 e como ele alcançou o quarto reino em sua primeira avaliação de contrato de sangue, algo que nunca havia acontecido antes na Associação de Frades da cidade do Bordo, a fama e o reconhecimento de Lin Jin imediatamente dispararam para ficar no mesmo nível de Yang Jie. E assim, muitas pessoas na Associação dos Frades começaram a admirar e apoiar Lin Jin.
Se uma pessoa incompetente estivesse tentando se exibir, ela seria reconhecida como um tolo e um embaraço. Se um indivíduo capaz se exibisse, ele estaria apenas declarando seu lugar de direito. A força foi fundamental nesta história. Lin Jin provou seu valor nesse aspecto, então, dessa vez, todos acreditaram no boato. Até Yang Ji acreditou. Após cuidadosa consideração, fez mais sentido se a entrada repentina de Lin Jin na Associação dos Frades fosse para garantir o primeiro lugar no torneio de discípulos. No entanto, esse primeiro lugar sempre foi reservado para Yang Ji e até Yang Ji pensava o mesmo. Só um tolo ficaria feliz em saber que alguém estava tentando roubar o que era seu por direito. O fato de sua dignidade estar em jogo tornou ainda mais um motivo para Yang Ji defender seu lugar como o discípulo número 1. O torneio de discípulos chegará em breve. Já que ele está mirando o primeiro lugar, teremos que nos encontrar no campo. Yang Ji murmurou para si mesmo. Apesar de parecer indiferente, ele estava queimando de raiva por dentro. O torneio de discípulos da Associação dos Frades era relativamente próximo de batalhas reais. Essa também era uma tradição de longa data da associação. Nos torneios passados, muitos discípulos se machucaram, alguns até mesmo gravemente feridos, e mesmo isso era permitido, desde que ninguém morresse. O torneio de discípulos às vezes se transformava em uma plataforma para os discípulos resolverem seus rancores também. Aqueles que se machucaram, principalmente, o fizeram por causa dos rancores formados fora do ringue. Yang Ji decidiu que daria uma lição grave a Lin Jin durante esse evento. Ele faria Lin Jin aprender as consequências insuportáveis de provocá-lo, Yang Ji. Em algum lugar na Associação dos Frades, Shen Shen estava ouvindo os últimos relatórios trazidos por seus confidentes. Essas pessoas foram as que inventaram esses rumores sobre Lin Jin. Como eles receberam benefícios de Shen Shen, eles permaneceram leais a ele. Sênior Shen, você só precisa relaxar. Nós definitivamente lhe daremos resultados satisfatórios. Um dos discípulos sorriu. Os outros ecoaram atrás dele. No entanto, Shen Shen balançou a cabeça. Embora rumores possam causar algum dano, não acho que seja o suficiente. Seus confidentes ficaram atônitos, incapazes de compreender o que ele estava dizendo. Shen Shen continuou. Eu conheço bem o Sr. Yang. Ele é um cara inteligente e levaria esses rumores a sério, mas ele também seria cético. Visto que Lin Jin estava no auge de sua popularidade, além do Sr. Yang, ninguém mais poderia fazer nada a ele, então temos que aprofundar o rancor deles um contra o outro. Melhor ainda se fizermos com que eles queiram se matar. Isso era obviamente um pouco demais. Essas pessoas que só podiam se dar ao luxo de elaborar e espalhar rumores acharam que era uma tarefa impossível. Shen Shen sorriu. Vocês não precisam se preocupar em bolar um plano porque eu já tenho um. O Sr. Ig preza seu prestígio e dignidade, mas os rumores não lhe causam dano suficiente. Se Lin Jin realmente fizesse algo que o desonrasse, os conflitos entre eles nunca seriam resolvidos. Quando isso acontecer, não teremos que nos preocupar com o Sr. Yang se segurando durante o torneio de discípulos. Mas como fazemos Lin Jin mexer com o Sr. Yang? Ele nunca faria isso. Os confidentes pareciam confusos. Simples. Primeiro, vamos ajudar Lin Jin a ganhar impulso para que seu prestígio fique perigosamente próximo ao do Sr. Yang. Como este lugar não é grande o suficiente para 2 campeões, o Sr. Yang definitivamente ficaria irritado. Além disso, com minhas conexões, pedi ao professor assistente encarregado de falar em público para trocar Yang Jia por Lin Jin na próxima palestra da qual ele participará. Ao ouvir isso, os confidentes de Shen Shen engasgaram. Ele conseguiria fazer isso? Embora Shen Shen não tenha revelado como conseguiu que o professor assistente mudasse o palestrante principal para a palestra aberta, ele deve ter gasto uma quantia alta nisso. Só esse incidente sem dúvida tocaria um nervo exposto em Yang Jia. Todo mês, a Associação dos Frades promovia uma palestra pública para os discípulos, e um discípulo com conhecimento e um nível de cultivo suficientemente alto era escolhido para dar uma palestra para os outros discípulos. Isso era uma honra absoluta. De certa forma, o discípulo que subia no pódio para dar uma palestra poderia ser considerado basicamente um palestrante assistente. Imagine se deleitar com toda essa glória e subir no pódio. No passado, esse privilégio excepcional sempre foi somente de Yang Jia. Houve uma ocasião em que Lu Yunyi foi designado para dar uma palestra, mas a recepção não foi satisfatória, então Lu Yunyi não foi chamado para o púlpito depois disso. Quanto a Xue Bon'er, que também era uma discípula, apesar de seu cultivo extraordinário, sua personalidade obviamente não era adequada para dar palestras. Portanto, essa honra sempre foi reservada para Yang Jia e somente para Yang Jia. Tendo aprendido sob a mesma facção por tantos anos, Shen Shen conhecia Yang Jia bem o suficiente. Para Yang Jia, esse privilégio era dele. Era como um pertence pessoal. Se alguém tentasse tirá-lo dele, sem dúvida invocaria sua ira e retaliação. Justamente porque sabia como Yang Jia reagiria, Shen Shen escolheu seguir esse caminho. As vantagens desse plano não se limitavam apenas a irritar Yang Jia.
Quando se tratava de dar palestras, especialmente para outros discípulos, era preciso possuir verdadeira força e conhecimento. Lu Yunyu não conseguiu obter uma boa resposta durante sua vez porque lhe faltava esse aspecto. Afinal, aprender algo e ensinar aos outros o que eles sabiam eram duas coisas completamente diferentes. Da perspectiva de Shen Shen, Lin Jin não tinha experiência. Se este último subisse ao banco das testemunhas e fizesse uma palestra, ele sem dúvida cometeria erros, e se ele entrasse em pânico em resposta a esses erros, ele poderia até mesmo se envergonhar. Shen Shen também providenciaria alguém para localizar falhas em sua palestra. Em suma, o objetivo era deixar Lin Jin se humilhar em público. Com isso, ele poderia pregar uma peça em Lin Jin e provocar Ren Jie. Era como matar dois coelhos com uma cajadada só. Que plano perfeito! Emocionado com seu brilhantismo, Shen Shen lamentou. Se ele tivesse nascido nos turbulentos tempos antigos, quando os países estavam constantemente uns contra os outros, ele definitivamente se encontraria na pele de um conselheiro militar de primeira linha. Amanhã será o dia da palestra aberta. Quando chegar a hora, vocês só precisam cooperar. Shen Shen deu suas instruções em voz baixa. Todos os seus confidentes tinham expressões impressionadas enquanto ouviam. No entanto, bem no fundo, eles estavam xingando. Esse tal Shen é um verdadeiro bastardo. E pensar que ele poderia inventar um método tão desprezível. Temos que pisar com cuidado perto dele no futuro ou seríamos mortos sem nem perceber. Depois que Shen Shen terminou de definir sua estratégia, ele deixou a Associação dos Frades para retornar à mansão Shen. Shen Wenling estava calculando os lucros da loja. Desde que começaram a vender pílulas, os salões de medicina Shen viram seus lucros dobrarem. Esse negócio de pílulas era realmente lucrativo. Não é de se espantar que a família Shi tenha se tornado a família número 1 da cidade do Bordo naquela época. Mas, de agora em diante, esse status e honra pertencerão à nossa família Shen. Os olhos de Shen Wenling brilharam de alegria. Então, ele viu Shen Shen entrar. Shen Wenling riu muito e disse: Shen-er, você está em casa. Tio. Shen Shen fez uma reverência. Depois disso, ele começou a contar ao tio sobre seu esquema para lidar com Lin Jin. Shen Wenling assentiu em aprovação. Nada mal, Shen-er, você é um homem inteligente, assim como eu. Certo, a remuneração para aquele professor assistente não é um pouco alta demais. Shen Wenling estava, é claro, se referindo ao professor assistente responsável por administrar a palestra aberta da Associação dos Frades. Shen Shen respondeu. Bem, eu temia que ele nunca aceitasse a oferta. Agora que ele aceitou, acho que os 800 taéis que pagamos valeram a pena. Depois de pensar um pouco, Shen Wenling respondeu. Verdade. Agora que meus salões de medicina estão arrecadando ouro todos os dias, meros 800 taéis realmente não são grande coisa. Se isso pudesse acalmar Lin Jin, então considero que é dinheiro bem gasto. Shen Shen soltou uma risada. Isso não só o deixaria mais calmo, como ele ficaria completamente humilhado. Quero que ele sinta o gosto de uma derrota tão esmagadora que ele não consiga se levantar nunca mais. Cedo naquela manhã, Lin Jin foi chamado de volta à associação por um dos mensageiros da Associação dos Frades. O discípulo encarregado de transmitir esta mensagem parecia bastante ansioso. Lin Jin perguntou-lhe sobre o que era, mas o mensageiro alegou que ele também não tinha ideia. Ele só estava ali porque o professor assistente Wang o havia enviado. Professor assistente Wang. Lin Jin tentou se lembrar, mas não sabia quem era. Seguindo esse discípulo de volta à Associação dos Frades, Lin Jin finalmente conheceu o professor assistente Wang. Este último era um frade ligeiramente gordinho e aparentemente de bom coração. Ao lado dele estava um macaco de orelhas aguçadas. Esse deve ser o animal de estimação do cara. Na Associação dos Frades, aqueles com um contrato de sangue de quarto reino ou menor eram exclusivamente discípulos. Para se tornar um professor assistente, era preciso atingir o quinto reino, enquanto mentores oficiais tinham que estar pelo menos no sexto reino. Lin Jin sabia disso. Lin Jin, venha. Ao ver Lin Jin, o professor assistente Wang rapidamente o chamou com um sorriso no rosto. Eu sou o professor assistente Wang, que é responsável pelas palestras abertas da associação. Temos uma tradição aqui onde, a cada mês, escolhemos um discípulo para dar uma palestra aos discípulos da nossa associação de frades. Embora cada discípulo tenha a chance de ser selecionado, apenas os discípulos cujos contratos de sangue estão no quarto reino são escolhidos. Após uma rodada de discussão com meus colegas professores assistentes, decidimos escolher você como palestrante de hoje. Você pode começar a se preparar agora. Quando todos aparecerem mais tarde, você pode subir ao palco. Lin Jin ficou atordoado. Não fazia um mês que ele havia ingressado na Associação dos Frades, então Lin Jin não sabia dessa tradição. No entanto, ele não pensou muito nisso.
Já que o professor assistente Wang disse que apenas discípulos cujo contrato de sangue fosse no quarto reino e acima seriam escolhidos, parecia bastante plausível que ele fosse escolhido considerando como ele se encaixa em todos os requisitos. Ainda assim, ele precisava esclarecer o que precisava ser esclarecido. Professor assistente Wang, sobre o que devo falar? Lin Jin levantou o homem para perguntar. Não fique nervoso. Você pode falar sobre sua experiência em cultivo. Pode ser sobre magias ou bestas de estimação. Mas magias teriam precedência, é claro. Você pode compartilhar principalmente suas percepções sobre aprender magias. Respondeu o professor assistente Wang casualmente. Então, ele sorriu e disse. Ainda tenho algumas coisas para cuidar, então vou me desculpar. Você pode ficar aqui e se preparar para o discurso. Vou me lembrar de notificá-lo quando ele começar. Dito isto, ele foi embora. Depois de pensar um pouco, Lin Jin decidiu que iria em frente. No entanto, seu conhecimento de magias era bastante limitado. Ele podia dizer bastante sobre bestas de estimação, mas esta era a Associação dos Frades, não a Associação de Avaliação de Bestas. Falar sobre avaliação de bestas seria bastante inapropriado. Os dois feitiços com os quais Lin Jin estava mais familiarizado eram a possessão do espírito do fogo e a negação de feitiços. Entre os dois, Lin Jin sabia mais sobre a possessão do espírito do fogo, então ele pôde falar sobre isso. Enquanto Lin Jin se preparava nos bastidores, o auditório da Associação dos Frades começou a ficar cheio de alunos. Muitos discípulos da associação tinham palestras como essa em alta conta, especialmente quando era Yang Jie quem as proferia. Por isso, muitas discípulas chegavam cedo para garantir assentos mais próximos do pódio. Às vezes, professores assistentes e mentores também compareciam às palestras. Com o passar do tempo, o auditório ficou cheio. Como não havia assentos suficientes, algumas pessoas ficavam até de pé no corredor ou em terrenos baldios próximos. Shen Shen assistia descaradamente em um canto. Ele estava esperando o show começar. Enquanto isso, Yang Jie foi retido nos bastidores. Isso fez franzir a testa. O professor assistente Wang imediatamente se aproximou ao ver isso. Professor assistente Wang, qual é o significado disto? Liang Jie perguntou, parecendo irritado. Ele estava obviamente se referindo a ele sendo retido. O professor assistente Wang sorriu em vez disso. Liang Jie, depois de alguma discussão, decidimos escolher outro palestrante para a palestra aberta deste mês. A irritação de Yang Jie aumentou. Assim como Shen Shen esperava, Yang Jie realmente pensou que somente ele tinha o direito exclusivo de dar essas palestras. Além disso, ele tinha sido consecutivamente palestrante por mais de 10 meses no passado, então não é surpresa que ele ficaria bravo por ser repentinamente trocado sem aviso prévio. No entanto, não havia nenhuma regra de que todos os palestrantes tinham que ser o mesmo indivíduo. Yang Jie sabia disso muito bem. Então, ele suprimiu sua raiva e perguntou. É Lu Yun? Para ele, a única pessoa em toda a associação dos frades digna de ir contra ele era Lu Yun. Ainda assim, Yang Jie não achava que Lu Yun pudesse se igualar a ele. O professor assistente Wang balançou a cabeça. Não é Lu Yun, mas um novo discípulo que alcançou um contrato de sangue do quarto reino em sua primeira avaliação, Lin Jin. A expressão de Yang Jie congelou. O que Lin Jin? De todas as pessoas, por que ele? Naquele instante, todas as notícias que ele tinha ouvido sobre Lin Jin vieram à sua mente. Era difícil para Yang Jie ignorar esses rumores. Embora deixar discípulos se revezarem em dar palestras fosse mais do que normal, para Yang Jie, isso parecia mais um desafio de Lin Jin. O homem estava tentando usurpar sua posição legítima como discípulo número 1. Sua raiva transbordou e Yang Jie se viu incapaz de contê-la. Sem outra palavra, Yang Jie saiu furiosamente. Em vez de voltar, ele entrou na sala de aula e encontrou um assento. Ele queria ouvir o que poderia sair da boca de Lin Jin. Se fosse bobagem, Yang Jie não o deixaria passar por isso sem enfrentar nenhuma repercussão. Por que o Sr. Yang está sentado aqui? Eu não sei. Ele é o orador principal, então por que ele não está no pódio? O Sr. Yang parece mal-humorado. Aconteceu alguma coisa? Muitos discípulos estavam discutindo entre si. Sem dizer uma palavra, Yang Jie parecia perigosamente mal-humorado. Ao ver sua expressão, Shen Shen ficou mais alegre. Enganar Lin Jin é algo natural, e agora, até o Sr. Yang caiu no meu plano. E daí se o nível de cultivo dele for maior? Eu ainda o tenho na palma da minha mão. Naquele momento, os discípulos um pouco mais brilhantes começaram a entender. A palestra está prestes a começar, mas o Sr. Yang ainda está aqui. Isso só pode significar uma coisa. O orador principal desta palestra não é o Sr. Yang. Entendi. Deve ser o Sr. Lu. Sr. Lu? Esqueça. Ele não deu uma palestra antes? Foi mediano, na melhor das hipóteses.
O Sr. Ig é muito mais conhecedor e consegue até responder perguntas complicadas sem problemas. O orador desta vez também não é o Sr. Lu, disse um dos discípulos enquanto apontava para Lu Yun, que tinha acabado de entrar no salão. Os outros se viraram e ficaram atordoados. Se Lu Yun também estava na sala de aula, isso significa que ele também não era o palestrante. Com isso, os discípulos chegaram a outra conclusão. Poderia ser Xue Bong'er. Apenas um punhado de pessoas entre os discípulos da Associação dos Frades da cidade do Bordo havia alcançado o quarto reino do cultivo de sangue. Se não era Yang Ji, nem Lu Yun, então era provavelmente Xue Bong'er. Ninguém duvidou das capacidades de cultivo de Xue Bong'er. De acordo com o último torneio de discípulos, Xue Bong'er tinha sido apenas ligeiramente inferior a Yang Ji, ficando em segundo lugar entre os discípulos e era muito mais forte que Lu Yun. Ela nunca tinha dado uma palestra antes, então fazia sentido deixá-la fazer isso agora. Ainda assim, não soou convincente. Todos conheciam o caráter de Xue Bong'er e vê-la dando uma palestra solene no palco era algo que eles não podiam imaginar. Mais e mais discípulos se juntaram a essa discussão. Claro, alguns deles especularam que deveria ser um recém-chegado com um contrato de sangue do Quarto Reino, e o nome de Lin Jin foi mencionado algumas vezes. Mas comparativamente falando, Lin Jin tinha acabado de entrar na Associação dos Frades e não tinha experiência, então as chances de ele ser o orador de hoje eram pequenas. Xue Bong'er logo apareceu e sentou-se dentro do salão. Com isso, Xue Bong'er também foi descartada. Quando a multidão já estava praticamente acomodada no salão, o palestrante principal, Lin Jin, subiu ao pódio. Ao ver Lin Jin, o rosto de Yang Ji escureceu. Um sorriso travesso surgiu no rosto de Shen Shen enquanto os olhos de Xue Bong'er se iluminaram. É o irmão Lin. A multidão de discípulos parecia confusa. Aqueles que tinham visto Lin Jin antes estavam bem, mas aqueles que não tinham visto pareciam confusos, pois não reconheciam o homem no palco. Lin Jin conseguiu manter a compostura enquanto caminhava até o centro do palco e se curvava. Eu serei o orador principal de hoje. Um dos discípulos abaixo perguntou. Você talvez seja o Sr. Lin Jin? Lin Jin assentiu. Está correto. Agora todos sabiam quem ele era. A multidão imediatamente explodiu em outra rodada de discussão. Alguns pareciam céticos, pensando que mesmo que Lin Jin fosse um prodígio, isso ainda não significava que ele era digno de subir ao palco. Alguns estavam discutindo sobre o que Lin Jin poderia falar nesta sessão. Se ele acabasse falando bobagens, isso não seria um desperdício de tempo para todos? Alguns até presumiram que, como Lin Jin era um avaliador de bestas de nível 2, sua palestra definitivamente seria relacionada a bestas de estimação. Afinal, esse era o seu forte. Nesse momento, um dos discípulos abaixo gritou. Sr. Lin, sabemos que você é um avaliador de bestas de nível 2 da Associação de Avaliação de Bestas, mas esta é a Associação dos Frades. Se você está planejando falar sobre avaliações de bestas ou quaisquer habilidades relacionadas, isso não será necessário. Os frades se concentram principalmente em cultivar nossos contratos de sangue e aprender habilidades. Preferimos ouvir esses tópicos. Quando o discípulo terminou de falar, os outros concordaram com a cabeça. Quem falou foi um dos homens de Shen Shen. Havia apenas 2 objetivos para esse plano que ele tão meticulosamente criou. O primeiro era intensificar o ódio de Yang Jie por Lin Jin, e o segundo era envergonhar Lin Jin em público. Se o último falasse sobre bestas de estimação, nenhuma pergunta poderia colocá-lo em apuros. Portanto, Shen Shen ordenou deliberadamente que um de seus capangas fizesse a declaração. Mas se Lin Jin insistisse em falar sobre bestas de estimação, ele tinha outras contramedidas. Perguntas eram permitidas durante o processo de palestra, então eles só tinham que levantar algumas questões complicadas sobre magias relevantes e Lin Jin não seria capaz de respondê-las. E quando isso acontecesse, Lin Jin definitivamente seria envergonhado publicamente. Lin Jin não planejou falar sobre bestas de estimação. Ele queria falar sobre a possessão do espírito do fogo antes, mas depois de pensar um pouco, decidiu não fazê-lo. Afinal, alguns dos discípulos aqui podem não ter aprendido a habilidade antes. Para Lin Jin, já que ele tinha que dar uma palestra direcionada à multidão em geral, ele tinha que falar sobre algo básico, mas perspicaz. Praticidade era de maior importância. Métodos para promover o nível de cultivo do sangue e a energia espiritual eram os tópicos mais úteis no momento. Lin Jin já havia aprendido muitas delas no Museu de Bestas Mortais, por exemplo, visualização, apreensão espiritual, fortalecimento das veias, formação de energia, alquimia interior e assim por diante. Ao escolher aleatoriamente uma dessas áreas, ele poderia continuar falando sobre ela por horas a fio. Lin Jin planejou falar sobre visualização. Ele também estava tentando recentemente e achou útil. Mesmo durante os tempos antigos dos imortais, a visualização era um método de cultivo muito básico. No nível mais básico, essa habilidade era dividida em imagens externas e cognição interna.
Como a visualização pode elevar o nível de cultivo do contrato de sangue, o museu forneceu uma explicação detalhada sobre o tópico. Se Lin Jin falasse sobre isso completamente, ele não conseguiria terminar tão rápido. Por isso, Lin Jin planejou falar sobre um dos ramos, imagens externas, na sessão de hoje. Saudações a todos, esta é a minha primeira vez dando uma palestra, então se eu não estiver indo bem o suficiente, por favor, me perdoem. Lin Jin disse por cortesia. Ele estava apenas sendo educado, mas alguém abaixo gritou. Irmão Lin, em apenas alguns dias você conseguiu atingir um contrato de sangue do quarto reino durante sua primeira avaliação, então você deve ter um método de cultivo único. Acho difícil acreditar que você dará uma palestra ruim a menos que esteja fazendo isso sem entusiasmo. Essa afirmação obviamente soou estranha. Se alguém ouvisse atentamente, poderia sentir o sarcasmo no tom deste discípulo. Basicamente, as palavras implicavam que, se sua palestra for ruim, sua reputação irá por água abaixo ou você estará apenas nos menosprezando por ter se esquivado. Lin Jin olhou para a pessoa que falou. Sem dizer mais nada, ele começou a palestra. Aquela pessoa olhou discretamente para Shen Shen e este retribuiu com um olhar de aprovação. Essa pessoa também era um dos capangas de Shen Shen. Ele recrutou essas pessoas especificamente para causar confusão, mas quando a palestra começou, Shen Shen não podia mais confiar nelas para apontar as falhas de Lin Jin. Ele teria que intervir pessoalmente. Afinal, seu contrato de sangue era no terceiro reino e ele estava em quarto lugar entre os discípulos, então Shen Shen tinha percepções incríveis sobre cultivo também. Se ele alguma vez encontrasse uma falha, ele definitivamente iria atrás dela em perseguição. Lin Jin, eu gostaria de ver como você vai dar essa palestra. Shen Shen sorriu por dentro. No palco, Lin Jin começou com: Hoje, gostaria de falar sobre visualização. Os discípulos abaixo ficaram atônitos. Visualização? Eles nunca tinham aprendido isso antes. Alguns dos discípulos mais informados sabiam que a visualização era um método de cultivo imortal usado por frades durante os tempos antigos. Esse método era amplamente usado naquela época, mas agora, apenas um punhado de pessoas o praticava, pois a maioria das fórmulas padrão se perderam no tempo. Ele não está falando sobre bestas de estimação? Esse Lin Jin está apenas tentando se matar. Encantado, Shen Shen não conseguiu evitar perguntar. Lin Jin, você não está brincando, está? Eu li sobre visualização e tentei cultivá-la também. Para ser honesto, é completamente inútil. Além disso, há um livro na biblioteca espiritual sobre isso. Qualquer um pode pegá-lo emprestado e lê-lo. Você não está apenas cortando atalhos ao tentar falar sobre visualização em sua palestra pública? Shen Shen obviamente não deixaria passar essa oportunidade de causar dano a Lin Jin. Com Shen Shen para começar, vários outros ecoaram, tentando irritar os outros discípulos. A biblioteca espiritual de fato tinha um livro sobre visualização e Shen Shen já o tinha lido antes. Seu veredito? A informação que ele continha não valia nada. Afinal, esse era o método de cultivo dos tempos antigos. Agora que a energia espiritual na Terra secou, com o passar do tempo, esses métodos antigos gradualmente desapareceram. Mesmo que alguns tenham sido retidos, a maioria deles existia apenas em fragmentos. Eles não eram adequados para serem usados no cultivo de contrato de sangue nos dias de hoje. Se Shen Shen não tivesse pesquisado visualização antes, ele não ousaria causar problemas na hora. Foi exatamente porque ele havia estudado antes que Shen Shen estava confiante o suficiente para atacar. Nenhuma vez houve casos de discípulos interrogando o orador antes do início da palestra. Afinal, era cortesia comum mostrar algum respeito ao orador. Por esse motivo, era bastante óbvio que essas pessoas estavam apenas procurando confusão. No entanto, para conduzir uma palestra aberta, é preciso ser capaz de suportar tal escrutínio. Se a fundação do orador não fosse sólida o suficiente, por que ele deveria dar uma palestra? Se ele não sabia do que estava falando e se deixava levar por perguntas que não conseguia responder, o único culpado era o próprio orador. Lin Jin reconheceu Shen Shen e sabia que ele estava tentando dificultar as coisas para ele. Mas como Lin Jin teve a coragem de subir no palco com a intenção de falar sobre visualização, ele não teve medo dos desafios que viriam. Você logo saberá se estou cortando atalhos quando começar a palestra. Esta visualização da qual falarei hoje é benéfica para o cultivo do contrato de sangue. Ela também ajuda a alcançar reinos mais elevados, expandir veias e aumentar sua energia espiritual. Com essa declaração, o ceticismo de Shen Shen ficou ainda mais forte. Ele está alegando que uma mera técnica de visualização também poderia expandir veias e aumentar a energia espiritual. Lin Jin estava sonhando de alguma forma? Esse método só poderia ajudá-los a meditar, no máximo. Se realmente existisse uma técnica que pudesse ajudar alguém a alcançar feitos tão maravilhosos, Lin Jin seria tão generoso e a compartilharia com o público. Shen Shen tinha preconceito de que Lin Jin estava apenas falando bobagens. Isso parece bom e tudo, mas eu não compro. Deixando de lado o fato de que esse método nem existe, mesmo que existisse,
Você, Lin Jin, seria tão generoso a ponto de compartilhá-lo em uma palestra aberta? Isso não é propaganda enganosa, é? Não direi mais nada. Vamos todos ouvir juntos e ouvir sua visualização. Mas serei honesto e direi que não estou nem um pouco interessado nessa coisa de visualização. Só posso imaginar que esta palestra de hoje seja sem graça e totalmente chata. Shen Shen estava esperando para ver Lin Jin se envergonhar. Quando Lin Jin começasse a falar besteira mais tarde, ele dispararia perguntas difíceis na hora, humilhando-o completamente. Quando Shen Shen terminou de zombar, vários outros ecoaram atrás dele. É isso mesmo. Se ele começar a falar bobagens, não vamos mais ouvir. Vamos embora. Yang Jie olhou para Shen Shen. A tentativa deste último de tratar Lin Jin com condescendência acabou sendo a seu favor, já que Yang Jie também pretendia interrogar o orador. De acordo com a alegação de Lin Jin, esse método de cultivo que era benéfico para a fundação de alguém e poderia ajudar a elevar o nível do reino de alguém não deveria ser algo encontrado em qualquer lugar. Eles só poderiam aprender com mentores renomados, e essas são lições valiosas. Falando francamente, nas palestras anteriores de Yang Jie, ele falou principalmente sobre técnicas menores e compartilhou seu entendimento e percepções sobre cultivo. Quanto a informações brutas e não adulteradas, ele nunca falou delas. Não era porque Yang Jie não tivesse nenhuma, mas ele não podia falar sobre elas. Portanto, quando Lin Jin declarou que compartilharia informações tão cruciais, Yang Jie ficou imediatamente nervoso. Se Lin Jin compartilhasse conhecimento bruto, onde isso deixaria Yang Jie? Isso não significaria que Yang Jie estava escondendo conhecimento durante suas palestras esse tempo todo? Ele já estava irritado com o Lin Jin, mas agora, o ódio de Yang Jie por ele só aumentou. Além disso, ele não acreditava que Lin Jin realmente compartilharia isso de qualquer maneira. A essa altura, Lin Jin já havia começado sua palestra. Vamos começar com a fórmula da visualização. Primeiro, é preciso observar antes da contemplação. Então, a contemplação precede a observação. Lin Jin estava recitando a fórmula completa de visualização do Museu de Bestas Mortais. Como ele nunca tinha lido a versão de visualização da Biblioteca Espiritual, Lin Jin não tinha ideia de que essa versão dele estava em um plano e dimensão completamente diferentes. A versão de visualização da Biblioteca Espiritual era apenas um fragmento do conceito original, enquanto a de Lin Jin era a fórmula ortodoxa pertencente aos tempos antigos. Aqueles com inteligência um pouco melhor conseguiam dizer se a versão de Lin Jin era boa ou ruim. Abaixo do palco, um assistente de palestra que estava sentado na palestra arregalou os olhos. A sonolência que ele sentiu antes desapareceu em um instante enquanto ele se animou. Esta fórmula é maravilhosa. Interessante. O professor assistente começou a procurar um pincel e papel, querendo registrar, apenas para descobrir que ele não tinha o hábito de carregar tal papelaria sempre que se sentava durante aulas abertas. Ele só conseguia focar sua atenção em absorver a informação. Claro, nem todos conseguiam perceber o quão bom era. A maioria deles ou não estava prestando atenção ou simplesmente não conseguia compreender o valor do que Lin Jin estava dizendo. Também havia discípulos trabalhadores com atitudes adequadas que ouviam atentamente e faziam anotações, não importando quem fosse o orador. Xue Bon'er foi um desses discípulos. Principalmente porque ela já respeitava Lin Jin, ela era o membro mais atento da plateia naquele momento. Enquanto isso, Shen Shen ficou pasmo enquanto ouvia. Do que ele está falando? Como ele havia lido a visualização da biblioteca espiritual antes, Shen Shen presumiu que o conteúdo de Lin Jin seria o mesmo daquele livro. Mas a palestra de Lin Jin o deixou perplexo. Por que não foi esse o caso? Quando Shen Shen voltou a si, Lin Jin já estava na metade da palestra. Foi então que o primeiro percebeu o quão única era essa fórmula. Ser capaz de subir até a quarta posição entre os discípulos provou que Shen Shen também tinha calibre. Após uma leve contemplação, Shen Shen ficou chocado antes de inconscientemente saborear e se envolver na palestra. Ele não conseguiu nem evitar visualizar de acordo com a fórmula. Sua afirmação anterior de que não tinha interesse em visualização agora estava bem distante de sua mente. Esqueça Shen Shen, até a boca de Yang Jie estava aberta. A fórmula de Lin Jin era de fato matéria-prima. Ostentando uma memória extraordinária, Yang Jie memorizou a fórmula e começou a digeri-la, apenas para então perceber que essa fórmula poderia realmente melhorar o nível do reino de alguém. Num instante, Yang Jie ficou com uma expressão estranha no rosto. A fórmula de abertura não era nada valiosa. Da perspectiva de Lin Jin, ele não estava falando sobre a parte mais útil da técnica. Em visualização, imagens externas era a fórmula básica do método. O verdadeiro núcleo está na cognição interna, onde o valor do método estava concentrado. Lin Jin obviamente não apresentaria algo tão inestimável em uma palestra aberta. Mesmo enquanto falava sobre imagens externas, Lin Jin apenas recitou a primeira parte da fórmula e nunca revelou as 5 partes restantes. A fórmula de abertura consistia em 32 frases e Lin Jin estava pronto.
Em seguida, ele começaria a falar sobre imagens externas, parte 1. A fórmula consistia em 56 frases. O Sol, a Lua, as estrelas, as montanhas, os rios, os lagos e o mar, até mesmo a flora e a fauna poderiam ser visualizadas. O salão agora caiu em um silêncio absoluto. Todos estavam ouvindo atentamente enquanto muitos outros anotavam a fórmula. Afinal, nem todos tinham a capacidade de visualizar e compreender o quadro geral enquanto ouviam simultaneamente o recital da fórmula de Lin Jin. A melhor solução foi gravá-lo e decifrá-lo lentamente quando retornassem. Lin Jin recitou lentamente com uma voz alegre. No entanto, não havia muito na fórmula, então não demorou muito para que ele encerrasse a palestra. Estava tudo quieto e ninguém falava. Dando uma olhada abaixo, Lin Jin percebeu que o público estava com os olhos fechados ou concordando enquanto assimilava as novas informações. Lin Jin sorriu para Shen Shen. Este último também estava com os olhos fechados, imerso em seus pensamentos. Ele estava murmurando algo e, ouvindo atentamente, era possível perceber que ele estava recitando a fórmula que Lin Jin acabará de apresentar. Shen Shen, como foi minha palestra? Lin Jin perguntou proativamente, interrompendo o homem de seus pensamentos. Como ele foi o indivíduo que desafiou Lin Jin publicamente, claramente demonstrando má vontade, Lin Jin não seria tão legal com ele. Shen Shen estava no meio de entender algo importante. Ele ficou irritado e esqueceu algumas frases quando Lin Jin o interrompeu de repente. Mas quando ele voltou a si, percebeu que muitos pares de olhos o observavam. O rosto de Shen Shen ficou vermelho imediatamente. Mais cedo, ele havia declarado pessoalmente que não mostraria interesse nem esperaria nada da palestra de Lin Jin. E, ainda assim, ele acabou ficando tão absorto na conversa que se envergonhou. Lin Jin não planejava deixá-lo ir embora assim. Diga alguma coisa, Shen Shen. Você achou minha palestra muito chata ou talvez tenha sido muito difícil para seus ouvidos? Lin Jin tinha uma expressão ameaçadora. Quando Shen Shen e sua equipe o atacaram antes, ele não conseguiu atacar porque ainda não era hora. Agora que sua palestra havia terminado, era a hora da retaliação. Fim dos capítulos do 167 ao 169. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!